Eu acho que nós temos aí dois personagens centrais no meio dessa história toda, que são o Rodriguinho e o Nizam. Eu queria que vocês começar nosso papo falando sobre essa dupla que tá dando o que falar aqui do lado de fora, uma enxurrada de críticas nas redes sociais e no centro das principais polêmicas da casa. E olha que assim, gente, uma semana no ar e já estão causando, né? Pois é, né? Quando se junta esse grupo, geralmente no Big Brother é a certeza, né, que vai dar ruim mesmo, e dá ruim mesmo. É um negócio curioso. O grupinho dos heterotop, né, velho? Sempre dá uma repercussão negativa, principalmente quando eles ganham o líder, imediato. Uma coisa curiosa, né? Quando ganha o líder ou quando vai pro paredão, geralmente as pessoas se mostram. Se expõem mais, né? E nessa exposição vem à tona um monte de bobagem. Eu acho, assim, passou da hora das pessoas, até fora do BBB, mas assim, dentro do BBB especificamente, já deu pra entender que não é legal ficar comentando o corpo dos outros, não é legal ter esse comportamento quase predador de vamos ligar a câmera do banho ali, que isso, gente? Ela tomar banho, isso é muito pesado, né? Pleno 2024, né? No dia a dia já é feio, imagina num lugar que tem câmeras em volta o tempo inteiro, é bizarro pensar que as pessoas não atinam pro quão negativo é isso. Só pra gente contextualizar aqui nosso papo, em relação ao corpo, a principal vítima, vamos dizer assim, dessa dupla, Rodriguinho e Nizam, foi Yasmin Brunet, porque eles não pararam de tecer comentários depreciativos sobre a Yasmin, falando sobre a idade dela, sobre o corpo dela, falando inclusive que o quanto ela come, controlando o quanto ela come, falando que ela saiu de lá rolando da casa porque ela estava comendo muito, inclusive falando sobre o cabelo dela, falando que ela não era loura de verdade, uma pessoa que pinta o cabelo de louro desde a época que a gente conhece. Desde os anos 2000. Dos anos 90, na verdade, né? Isso eu acho que é 1998, 97, não sei. E falando sobre o corpo, sobre a idade da Yasmin e julgando a Yasmin muito por isso. E ao mesmo tempo querendo ver ela tomar banho, né? Assim, ainda tem uma coisa contraditória. E assim, a resposta que teve a isso, a crítica que teve a isso, eu acho muito necessária, mas também veio de um jeito equivocado, que muita gente criticando o fato de que o Rodriguinho não tem um corpo dentro do padrão, e aí ele não poderia criticar ela por isso. Quer dizer, se ele tivesse o corpo dentro do padrão, tava tudo bem ele criticar, né? Ou se ela não estivesse no padrão, ela seria ok ela ser alvo de crítica? Enfim, eu acho que a questão é muito mais, não é deselegante comentar sobre o corpo dos outros. Ponto. Esse é o ponto, é deselegante, independente de padrão ou não padrão. Acho que as pessoas têm que saber respeitar o espaço do outro. Ok, se você não acha bonito o corpo X, você não acha bonito uma pessoa Y, acho que é o direito de todo mundo. Mas a questão é o respeito. Até a Thaís Versosa, na entrevista com o Maicon na semana passada, na eliminação, ela foi muito pontual em relação a isso, porque a Yasmin também tinha sido alvo de crítica por causa das roupas dela, tanto o Maicon quanto o Luiz falando que não chegava perto dela porque ela era muito sensual, criticando as roupas da Yasmin. E assim, gente, não tem por que discutir isso. Nós estamos numa época, numa era que muito já foi debatido essa questão dessa liberdade da mulher, e a gente não tem que ficar pontuando qual que é o corpo correto ou o que não é o corpo correto. Gente, da mesma forma, eu sou gordo, gente, e aí o problema é meu, sabe? Acho que as pessoas têm que saber respeitar esse espaço. A gente vê ali dentro que é um eterno tribunal de julgamento das pessoas, e as pessoas que acho que não perceberam que tem mais de 80 câmeras dentro delas. E uma brincadeira que tá rolando na internet com o Rodriguinho, porque uma música dele fala isso, sorria que eu estou te filmando. E ele tá sendo filmado, ele não tá levando em consideração a própria música dele, que foi o maior sucesso da carreira dele, que tudo que ele tá fazendo ali dentro, ele tá sendo filmado. E aí ele levanta o questionamento, que saiu a notícia de que ele recebeu todo um treinamento da equipe para poder maneirar nas falas dele dentro da casa. Será que isso é um modo maneirado dele? Ou ninguém falou assim, tipo, não, beleza, aprendi, mas agora eu vou ser eu mesmo, não quero me importar com esses ensinamentos. Isso é uma discussão para mim que me deixa muito preocupado. Eu fico preocupado, porque eu imagino que se passou por um treinamento, se não tivesse, a coisa seria muito pior, né? Talvez ele saísse até
preso da casa. Agora teve ameaça. Teve ameaça de agressão. De porrada. Ele falou de dar uma voadora, exatamente. A coisa tá... Se isso foi com treinamento, eu fico preocupado. Eu tô preocupado quem era o Rodriguinho, né? O 100%. E me decepcionou muito, porque era uma pessoa que eu, a princípio, tava torcendo pra dar certo. Que eu queria que o Rodriguinho se desse bem, mas ele já perdeu minha torcida completamente. A gente já falou aqui de algumas falas, mas teve mais, né? Teve a fala em relação a Boi Bumbá, né? Uma coisa... ele teve uma frase também. Pejorativo, né? Sim, a Isabelle, que ele chamou ela de Índia também. Chamou ela de Índia, ela já deu uma invertida ali nele, na situação. Que é uma fala também muito problemática, porque também coloca uma pessoa, só porque ela é do Amazonas, coloca como todo mundo como indígena, como índio, na verdade, mas de uma forma muito depreciativa. Sabe? Você fala, mas peraí, você gosta de boi bumbá? Porque, tipo, reduzindo a pessoa a uma característica cultural regional. Exatamente, é uma cultura nortista que faz muito sucesso, que atrai gente não só do país, mas do mundo inteiro. Ele reduziu a uma situação deplorável, deprimente, assim, a fala dele, a forma como ele tratou a Isabelle. E isso é a mesma coisa em relação ao Davi, né? Reduzido a apenas um baiano. Mais um baiano. E exatamente falando que, fazendo até um comparativo com o Lucas Pisani, que o Lucas Pisani já seria a cota baiana, que não precisava ter um outro baiano no programa. É uma fala extremamente xenofóbica a do Rodriguinho. Então, se eu parar a pensar nisso, beleza. Já tem, sei lá, ele é de São Paulo, já tem de São Paulo, então quer dizer que o Rodriguinho não precisaria estar lá? Podemos tirá-lo. Sabe, ele leva esse questionamento. Já tem o país, são o quê? 26 estados, né? 27, mais vamos falar, federal. Se fosse assim, Minas estava perdido, né? Porque já saiu uma e ainda tem 3 mineiros lá. Então ele seria pré-requisito para eliminar, a não ser que agora ele quer mudar a regra, seu Boninho, e falar assim, vamos chamar uma pessoa de cada estado e ok. E falando na dupla, o Nizam, por outro lado, ele foi pego com a boca na botija, né? Falou demais, falou do comportamento da Vanessa Lopes. Isso chegou a Vanessa Lopes, mas a reação... Aí ele fez todo um trabalho de desconstrução daquela coisa, criou toda uma versão nova. Ele tinha criticado ela por... Bizarro, inclusive, como ele conseguiu convencer ela, né? E assim, ele não disse mentira, porque de fato ela é VTZera e ela faz isso de fato. Ela conversa olhando no espelho, sabe? Aquela pessoa assim... Tá lá, tipo, toda destruída, acabada, assim. Quase faz uma dancinha no TikTok. Ela levanta, assim. E é porque ela é VTZera, gente. Ela trabalha com isso. Sim. Então não adianta a gente também querer desconstruir a garota nesse sentido. Ela trabalha com isso, ela sabe que ela precisa disso. Ela não tá lá a passeio. Esse negócio, eu tô aqui pra poder... Gente, ninguém tá por esse descobrir que todo mundo se conhece. Mas a forma que ele falou foi muito mais negativa. Exatamente. Ele imitou ela, brincou, e na hora que ele foi falar com ela, ele falou como se fosse totalmente diferente. Na verdade, eu tava falando que é a sua profissão, que não sei o quê. Ele foi uma coisa bem negativa mesmo pra poder queimar o filme dela. E acabou que quem sobrou nessa história foi a Alane. Ficou queimada, quase foi pro paredão por causa disso. Ela ainda passou mal, né, desmaiou. Sim. Foi um momento de ansiedade que a pessoa até ser socorrida pela equipe médica do BBB. O Tadeu até entrou ao vivo explicando essa situação ao vivo no sábado, falando sobre a situação. Por quê? Ela acabou entrando de gaiato nessa história, tentando até mesmo tirar satisfação e entender o que estava acontecendo, e levou uma invertida dele. O Nizam, ele tem uma lábia que eu não consigo entender, que as pessoas vão em cima dele e acaba sendo muito convincente. Ele conseguiu convencer o grupo lá dos 6 vetados de votar no confessionário a todo mundo ir no Davi. Mas era uma coisa dele com o Davi e o Rodriguinho também, porque o Rodriguinho ficou muito chateado porque o Davi falou que o Rodriguinho não era um jogador forte. Então mexeu com a masculinidade do Rodriguinho e também com a questão com o Nizam. Eles conseguiram convencer todo mundo a ir no Davi para colocar o Davi no paredão pela segunda vez.